Agora a gente vai para o nosso assunto de hoje aqui no estúdio. A gente está na Semana da Acessibilidade Surda, que incentiva a inclusão de clientes com deficiência auditiva, né? No Brasil, segundo o IBGE, os surdos são 5% da população. Aos 9 anos, Laque acordou mergulhada no silêncio absoluto. Não foi uma experiência bacana e eu não desejo para ninguém. Nem os médicos souberam explicar o motivo, mas a hoje escritora e palestrante transformou a limitação numa ponte para outros surdos de todas as idades, inclusive as crianças. Eu fiz uma personagem e uma história que eles se enxergassem e falassem: mãe, essa personagem sou eu. E realmente teve muitas crianças que falaram isso. A Semana da Acessibilidade Surda, que vai até o dia 30 de setembro, quer dar voz a pessoas como Laque e chamar a atenção das empresas para o fato de que pessoas com deficiência auditiva podem ir muito além das cotas. Os surdos estudam em escola regular, os oralizados principalmente, recebem o mesmo diploma que os ouvintes. Por que quando chega no mercado de trabalho, aquele diploma daquela faculdade super chique e renomada serve para o ouvinte e dá acesso a ele a uma promoção no trabalho, mas no caso do surdo, rebaixa ou direciona o surdo para a cota? Hoje em dia existem vários... Léo Vitorino, influenciador digital que divulga a linguagem de sinais pelo seu canal do YouTube, acredita que quanto mais for usada, mais aceita será a língua de sinais. Na TV Cultura, 9 programas e 5 desenhos infantis têm interpretação em Libras. A minha curiosidade não me deixa esperar. Um dos programas acessíveis é o nosso JC1. Intérpretes de Libras se revezam durante a programação. E nós estamos recebendo várias mensagens aí do público surdo, e não só do público surdo, família, amigos de surdos, pessoas que estudam língua de sinais, que assistem os programas da TV Cultura para pesquisar quais foram as escolhas que nós fizemos na hora de interpretar aqueles programas. Está sendo muito bacana. Surda de nascença, a consultora e revisora de interpretação de Libras da TV Cultura reafirma a importância da inclusão das crianças. A voz é do tradutor Hélio. A criança surda olhando ali os desenhos, entendendo na língua deles. Então eu vejo aí pais surdos que têm filhos surdos, as crianças comentando como que é o desenho, como que está sendo as programações da TV Cultura, e isso é muito legal. Você está fazendo um trabalho pioneiro na área que você gosta, sabe, curte muito. Você está dando a possibilidade dos surdos acompanharem o noticiário, até entretenimento. Então, é muito importante. Eu acho que é fundamental você dar acessibilidade, dar acesso às pessoas que não têm acesso, né? Na comunidade surda, cada pessoa tem um sinal. Esta semana, a TV Cultura também estreia a primeira série em Libras e português. Crisálida mostra que a língua brasileira de sinais pode ter um papel fundamental na inclusão dos surdos na sociedade. Assistam a TV Cultura, acompanhem as programações, os desenhos animados do JC, porque o trabalho que a TV Cultura está fazendo é um trabalho de coração para vocês. Muito legal. E para falar sobre acessibilidade, hoje nós recebemos o pioneiro em interpretação em Libras, Paulo Favalli. Olá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Muito bom, Paulo, por você ter vindo falar com a gente. Você começou há muito tempo, há 30 anos, com esse trabalho de levar a interpretação para as pessoas, para que fosse mais usada. Hoje a gente fala mais sobre o assunto e tem mais ações nesse sentido. Mas lá atrás eu imagino que o começo deve ter sido mais complicado. Muito complicado. Eu comecei com 36 anos atrás, na verdade, para ser bem preciso. E, na verdade, não existia a Libras, né? A língua de sinais não era oficializada, somente a mímica. Então, eu comecei, né? As pessoas me olhavam e falavam assim, aquele carinha da mímica, aquele moço que fazia a mímica. E em 2002 começamos, né, a oficializar a Libras, que aí realmente deu uma força muito grande para a comunidade surda e para todo mundo que trabalha com eles. Foi muito legal. Conseguir se comunicar é um primeiro passo, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito. A utilização de Libras ainda me parece, eu queria saber isso de você mesmo, ainda está muito restrita justamente à população surda e quem está perto dela, né? O que a gente precisaria seria disseminar isto pelo resto da população? Olha, teve uma diferença muito grande, né? Imagina 36 anos atrás para agora, né? Com a ajuda das redes sociais, tudo isso
deu um boom muito importante. E o surdo, por usar o WhatsApp, enfim, ele consegue se comunicar diretamente. A tecnologia ajudou muito o surdo. Não é? Então, assim, eu estou percebendo esse movimento muito forte da sociedade, porque a sociedade, ouvinte, sempre gostou de Libras. É uma coisa muito interessante. As pessoas ficam apaixonadas por Libras. Então, com a tecnologia, as pessoas começaram a se aproximar mais do surdo. Então, eu acredito, sim, que daqui aos próximos anos isso vai melhorar bastante. E com a ação que a TV Cultura está fazendo, com séries, com meus colegas intérpretes aí, que eu fico bastante honrado em ver que uma emissora está preocupada com isso. Então, eu acho que vai aumentar bastante, sim, vai ser bem positivo. E a inserção dessa comunidade no mercado de trabalho é outro desafio gigante, né? Muito, Joyce, gigantíssimo. Porque, assim, tem empresas e empresas, né? Então, tem empresa que contrata pessoas com deficiência para não pagar a multa e deixa lá. Tem empresas que não contratam ninguém porque prefere pagar multa. E tem empresas que contratam para incluir, para valorizar, para respeitar a pessoa com deficiência. Então, temos essas três realidades aqui no Brasil. Né? E, assim, na reportagem, uma das entrevistadas dizia isso, né? Às vezes, a pessoa tem toda a capacidade de estar ocupando uma vaga e disputar, por exemplo, promoções, mas ela fica restrita às cotas. Isso pode ser prejudicial também? É prejudicial. Acaba sendo. Claro. Mas aí a gente, quer dizer, a cota ela é uma ação afirmativa. Positiva. E em que momento ela vira algo que joga contra? Na verdade, não é jogar contra, Aldo. A cota existe para você cumprir a lei, foi ótima essa ideia. Só que enfim, os empresários, ele não valoriza a pessoa com deficiência como deve ser. Eu detesto um pouco essa palavra deficiência. Eu tiro a letra D da palavra e prefiro eficiência, porque eles são eficientes. Entendeu? Basta dar oportunidade. Então, acho que está faltando no empresariado, na grande maioria, é valorizar essas pessoas e apostar neles, que eles têm condições de. Basta dar oportunidade e condições aqui. A gente não faria um programa de televisão sem uma câmera, sem uma iluminação, sem nada. O surdo é a mesma coisa, ele precisa de Libras. Né? E eu até queria, se vocês me permitissem, deixar uma dica para o pessoal de casa, tratar o surdo como um estrangeiro. Quando a gente começa a vê-lo como estrangeiro, a gente vai entender um pouco, porque o surdo tem a língua própria, tem uma cultura própria. Como é um japonês, como é um alemão, como que é um americano. Então, se você vir o surdo como um estrangeiro, você vai entender o que ele necessita, e não como uma pessoa com deficiência. Legal você tocar nesse ponto, porque uma curiosidade em relação à universalidade dessa língua. Aprender a língua brasileira de sinais te faz ter a necessidade de mudar esses sinais se você estiver falando com um surdo que nasceu em outro país? Exatamente, porque a língua é completamente diferente. Então, a língua, nós falamos aqui no Brasil, qual é a nossa língua mãe? Português. Português, sim. Qual é o nosso país que nos descobriu? Portugal. Então, a língua de sinais Brasil não tem nada a ver com Portugal. Tá? Quem mora nos Estados Unidos, que fala a língua inglesa, que vai para a Inglaterra, também não tem nada a ver a língua deles, são diferentes. Mesmo se for falando a língua mãe, a mesma, os sinais são diferentes. Qual é o primeiro passo para aprender? Principalmente, né, para a população ouvinte, como se aproximar disso e aprender? Olha, eu acho que primeiro você tem que gostar. Você tem que ter paixão. Tudo na vida tem que ter paixão. Até para você servir um copo d'água, você tem que ter paixão, não é? Então, primeiro passo, gostar. Né? Interesse. E depois, se dedicar. Porque é uma língua, o nome já diz, é uma língua. Não é fácil, é complicado. Você precisa conhecer a cultura do surdo. Não é só aprender a língua. Aprender, todo mundo aprende. Até eu posso aprender qualquer coisa aqui, mas será que eu vou me sobressair bem? Veja nossos amigos aqui intérpretes. Eles são ótimos que eles fazem aqui, porque eles têm a paixão. A gente vê no brilho dos olhos deles que eles são apaixonados pelos sinais. Então, é a paixão. Acho que o que move tudo é a paixão. Aprender uma língua estrangeira, que foi um exemplo perfeito que você usou, né? Tem que saber mais do que as palavras. Simplesmente, nada disso. Tem que ser apaixonado, não é? Paulo, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho de tantos anos e que interfere na vida de tantas pessoas. Eu me sinto muito contente porque, como você falou, fui o pioneiro e abri portas assim. Eu desbravei a Amazônia dos surdos na época. Sem dúvida. E fico muito orgulhoso de ver que agora tem uma galera muito grande que está se dedicando à emissora, vocês, enfim, eu fico muito orgulhoso com isso. Obrigada, eu que agradeço. Paulo. Obrigado. Olha, no Espaço das Artes de hoje, nós vamos trazer um slam do corpo. É uma batalha de poesia onde duplas formadas por um surdo e um ouvinte potencializam as suas apresentações com mensagens que são levadas ao público ao mesmo tempo em português e na língua brasileira de sinais.
Onde está a deficiência? Uma menina queria ser artista. Apaixonada por teatro e dança, ela fazia teste para entrar em grupos e passava com louvor. Deixava todos boquiabertos. Até que descobriu um detalhe. Ela é surda. O quê? Surdo não pode dançar? É pecado? Cercada de ouvintes, ela era deixada de lado. Onde está a deficiência? Para tentar construir uma nova vida, a menina foi estudar engenharia. Intérprete na sala de aula. Cercada por ouvintes, ela batalhou durante anos para conquistar o seu espaço. A faculdade não queria pagar um intérprete. Ela entendia o que os ouvintes falavam. Os ouvintes não entendiam o que ela falava. Onde está a deficiência? No trabalho era perfeita, se destacava. A menina tinha se transformado numa mulher e agora estava cercada por homens. Nunca uma igual. Não importa a sua capacidade, o mundo diz que falta algo. Ela, que nasceu se sentindo tão completa, nunca sentiu falta dessa tal audição. Quando chegou a crise, no fim da linha, o sexo foi o corte.